Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Estamos conversando mais um episódio do nosso podcast Glasgow 15, o podcast que é feito para deixar você plenamente orientado. E como a gente prometeu no episódio passado, estamos aqui com o nosso estúdio, Dr. Clóvis Bandeira. Bota para ele a câmera aí, por favor. Olha aí. Clóvis Bandeira, nosso amigo, né? Ele é um médico do tráfego, ele é um médico perito, ele faz perícia médica, ele é parceiro nosso no escritório que faz a defesa dos médicos, então como assistente técnico e como perito também. Então, a gente achou interessante... Trabalha em UTI também? Também, ele é intensivista também, né? Então, assim, a gente trouxe para mostrar, né, um pouco dessa realidade das perícias médicas. A gente fala tanto sobre isso aqui no nosso podcast. E é importante trazer um colega médico, né, que venha mostrar essa realidade, trazer algumas dicas, passar algumas informações, né, para que vocês fiquem melhor orientados com relação a isso. A parte de documentação médica, de relatórios médicos, né? Então, ele tem essa proximidade muito grande com o direito, então termina sendo uma pessoa perfeita para a gente trazer aqui. Clóvis, meu amigo, muito bem-vindo, né? Também quero deixar mais um abraço também para o nosso amigo Sidney, né? E já começar deixando você bem à vontade para falar né, de como é a sua carreira, de como é a sua atuação. E aí, a partir disso, a gente vai conversando. Como aqui. Começou tudo e como é que lhe fez, o mundo lhe tornou curioso para enveredar por esse ramo. Tá bom, vou pegar a deixa de Renato aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que está assistindo. Exatamente. Né? Bom dia, Renato, bom dia, Sidney. Bem, a parte de perícia médica, né, é uma coisa que eu sempre gostei. A minha família tem médicos que a família... que são de famílias de médicos, né? Ao contrário, a minha é uma família de advogados com pouquíssimos médicos. Sério? Né? A minha é toda de médico e eu sou pouquíssimo advogado. Eu faço parte dos pouquíssimos advogados. Digamos assim, da minha geração de primos, eu acho que nós somos... Eu tenho 17 tios, né? Entre tios e tios aí. E eu acho que eu tenho 3 ou 4 primos médicos. A maioria é da área do direito, né? E tudo. Então, assim, a gente sempre... conversam muito e tudo, e na faculdade, graças a Deus, tenho uma formação boa, formei aqui na UFRN, os professores sempre batendo muito em cima, muito bom, sobre a importância de como escrever e o que escrever, né? Para que você nem escreva menos e nem escreva mais, né? E com o tempo, eu sou formado em 2004, né? A gente vem observando que a demanda judicial, né, em relação a temas médicos vem aumentando bastante. E uma curiosidade, eu já tive que responder uma sindicância em 2015, se eu não me engano, a sindicância do CRM de São Paulo, né? E isso aí acabou, como é que diz, despertando a minha vontade de atuar na área de perícia médica judicial. E foi nessa sindicância que eu lhe conheci. Exatamente. Né? E eu atuei em sua defesa. Foi meu advogado, né? Foi. E uma coisa... Ele foi de São Paulo. Foi do CRM de São Paulo, uma sindicação do CRM de São Paulo. E foi arquivada, a gente conseguiu. Trabalhamos em conjunto. Eu fiquei impressionado com a sua habilidade de analisar a documentação, achar, né, os problemas que tinham naquela documentação e utilizar aquilo ali como argumento jurídico. Foi muito bom. É bom que ele circula muito bem, tanto no direito quanto na medicina. Exatamente. E na família, né? Que tem direito, exatamente. Não falta assunto. Né? E a parte, como é que diz, que realmente me ajudou muito, como eu sou médico do tráfego, né? Então, isso acaba sendo uma perícia, é uma perícia administrativa, né? Então, a gente já tem essa habilidade no linguajar, de como conduzir, de como traduzir a linguagem médica para a linguagem leiga, né? Que é a grande dificuldade que muitas pessoas têm. Exatamente. Entender o que o médico está dizendo, né? Exatamente. Como também ocorre em toda a profissão, por exemplo. Não é todo mundo que entende os termos jurídicos. Isso. Né? O leigo não vai entender alguns termos jurídicos, né? Então, você tem que pegar e tentar facilitar ao máximo esse entendimento. Foi desse jeito que começou esta grande aventura. Eu não sabia que o seu interesse tinha começado com aquela defesa, não. Foi, a parte judicial foi, né? Eu fiz medicina do tráfego em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 2006, e começando a trabalhar na parte de medicina do tráfego, né, muita gente confundia medicina do tráfego com medicina do trabalho.
Então, Sim. eu resolvi fazer em 2016, concluí em 2017, né? E acaba sendo uma área também que tem muita afinidade com a parte de perícia médica. Perfeito. Inicialmente, para avaliar a capacidade laboral, né? Atuando principalmente na parte trabalhista, na parte previdenciária, mas que contribui bastante, porque é muito documento, é muita lei, é muita norma, então a gente vai atuando cada vez mais nessa parte aí. É verdade. Muito bem. E aqui e é uma coisa que tem campo em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Todo canto. Todo Todo o Brasil. canto que você vai, você vê tanto a medicina do trabalho quanto do tráfego, tem campo aberto em todos os locais. Campo aberto, falta profissional habilitado, realmente, né? E você trabalha aqui em clínicas especializadas nisso ou no próprio órgão que é do governo? Em qual área? No Detran, do tráfego? Né, na parte de medicina do tráfego, o Detran do Rio Grande do Norte, ele como é que diz? Ele credencia clínicas, Pois é. né? E os médicos são funcionários das clínicas, né? Prestando serviço ao Detran do Rio Grande do Norte. Certo. Em todo o estado. Todo o estado ele funciona desse jeito. E tem outra atuação, que é também via clínica, mas prestando, na verdade, o serviço diretamente ao Detran, que é a atuação na junta médica do Detran. E juntas de recursos, são o que a gente chama de juntas especiais de recursos. O que acontece? A junta médica do Detran é onde a gente faz, principalmente, a parte de adaptação de veículos e avaliação da capacidade de condução dos candidatos à direção veicular, principalmente o PCD, pessoas com deficiência, né, e o portador de necessidade especial, mobilidade reduzida, o CMR. Então, a gente faz essa avaliação lá no Detran e, eventualmente, com algumas, alguns resultados que não são bem aceitos, a instauração de juntas de recurso. Sim. Né? Isso principalmente nos casos de inapto definitivo. Porque na medicina do tráfego há 4 resultados. Né? A pessoa pode estar apta com restrição, ou seja, por exemplo, Renato usa óculos, então a restrição A. A CNH dele lá atrás tem observações. A, quer dizer que ele tem que dirigir de óculos ou de lente corretiva. E temos também inapto temporariamente. o inapto temporário, quando a pessoa tem uma condição que é temporária, passível de correção, para que ele possa corrigir aquilo que está faltando, atingir o mínimo necessário para que seja aprovado, né? E o inapto definitivo é aquele que, infelizmente, não há, entendeu? Não há aptidão para aquele. Não há aptidão para aquela condição, né? Aí você já começou a entrar aí no assunto do PCD, que é o assunto de deficiência, não só deficiências, mas são categorias de que podem ser beneficiadas, não porque é deficiente, mas porque teve algum problema de saúde, algum carcinoma, que lhe deu direito a entrar em adquirir o automóvel com recurso mais barato. Não é assim? Isso. O que você me diz aí? O que acontece é o seguinte... Deixa eu só Esclareça aqui um pouco disso daqui. Deixa eu só complementar essa pergunta dele. Eu tenho notado um aumento muito grande na demanda disso. Né? Assim, uma vez eu estava dirigindo, eu vi um outdoor da Volkswagen, acho que era o Polo, dizendo assim, novo Polo, 0 km, tarará, tarará. Aí tinha lá um valor que era muito... Tipo assim, o carro custava 90 mil e estava lá 70 mil. Bem grande o valor, assim, 70 e poucos mil. Aí eu olhei e disse, rapaz, tá barato demais. Aí chega, eu diminuí a velocidade do meu carro para ver o outdoor. Quando eu olho, tinha assim, bem assim, preço para PCD. Eu fui numa... Aí tinha assim, procure. Pois é, eu fui na concessionária de outra marca. É capaz de já ter... E aí, quando eu cheguei lá para ver o carro... Aí fiquei olhando, e falei, nenhum vendedor vai me atender. E eu vi que tinha um outro carro assim no saguão, que não era o que eu queria, era outro. E os vendedores atendendo, e gente circulando, não sei o quê. E eu fiquei esperando. Aí eu disse, rapaz, com licença, tem vendedor para me atender? Porque eu estou querendo ver esse carro aqui. O senhor aguarda um pouquinho, é porque a gente está com muita demanda para aquele carro de lá. Eu digo, certo, mas e eu? Não, é porque aquele carro de lá é para PCD. Ou seja, a concessionária está priorizando o atendimento porque existe uma procura maior. E havia realmente. As pessoas estavam ali, um grande número. Então, assim, eu percebo, então, um aumento, posso estar enganado, muito grande na procura. Isso está acontecendo? Tá sim. Renato, Sidney, bem importante esse questionamento de vocês. O que acontece? Eu sou membro da Junta Médica do Detran Rio Grande do Norte desde 2012.
Em 2012, quando eu iniciei lá na Junta Médica do Detran, a gente atendia, em média, 10 usuários, né, pretensos a, avaliação do PCD por semana, apenas em Natal. Isso dá o quê? 40 a 50 pessoas por mês. Uhum. Hoje, o Detran RN, eu acredito que ele faça, no mínimo, 60 por semana em Natal e 30 por semana em Mossoró. Então, há realmente uma procura muito maior, né, dessas avaliações, porque essas avaliações... Pelo menos quadruplicou, então. Porque essas avaliações, quando constatadas a necessidade de adaptação veicular, né, há outras situações também, mas quando constatado isso aí, dá o direito de pleitear desconto de isenção em tributos, baixando o valor do carro, né? Então, a procura realmente é muito grande. Hoje em dia, a gente tem algumas facilitações nesse processo. Era um processo que antes durava em torno de, no mínimo, de 4 até 9 meses, né, para você concluir esse processo todinho. Isso eu falo apenas da parte de CNH, de avaliação. A fila era muito grande e tudo. E hoje a gente consegue resolver isso, acho que em 15 dias e no máximo um mês. E a gente viu que os próprios órgãos fiscais, a tributação estadual e principalmente a Receita Federal, ela criou sistemas que são interligados com o próprio Detran, né, que conseguem verificar se já tem essa restrição, entendeu? Agilizando esse processo. A notícia que eu tenho do CIGEM, que é o Programa da Receita, se eu não me engano, em 3 a 5 dias úteis ele já responde o processo. É totalmente eletrônico. Essa parte aí é bastante importante. O que é que você diz para o usuário, né, que pensa em buscar por isso? Eu digo isso por experiência própria, porque eu sofri um acidente de bicicleta em 2016, nunca tive vontade de ir atrás de ter o meu benefício. Eu tive uma lesão de braço, de pulso, né, placa e de ombro. E aí alguém me disse, mas rapaz, você tem direito, né? Você faça um requerimento. Eu nunca fui atrás. Se eu quiser ir atrás, digamos assim, o que eu preciso fazer, qual é a documentação que eu preciso levar para ter isso viabilizado? E o que é que você vê justamente de falhas que as pessoas terminam questionando tanto com relação a isso? Bom, importante demais até pelo caráter informativo essa sua pergunta. Isso. Vamos lá. Primeiramente, o que dá direito ao desconto são leis. Então, o que eu aconselho quem vai pleitear um desconto? Leia a lei, né? A lei principal em relação a isso aí é uma lei antiga de 1995, que vem passando por atualizações. É a Lei 89/95, né? Lei federal. E cada estado tem a sua, né? No caso aqui, se eu não me engano, no site da tributação estadual, da 7RN, tem a lei para isenção do IPVA, para isenção do ICMS, né? A isenção de IOF do IPI é na Receita Federal, né? Também está lá disponível no próprio site da Receita Federal. Então, o principal que eu aconselho para quem vai pleitear isso daí é, primeiro, leia a lei. Qual o problema disso? Por que eu vou ler a lei? É chato ler a lei. A gente observa que as pessoas não têm o costume de ler a lei. Como você começou seu comentário, você disse, eu passei e vi um outdoor, né? Isso. Então, a gente vê isso aí, vê empresas, vê pessoas panfletando na rua, nas proximidades do Detran e alguns outros locais, dizendo, se você tem, vou dar um exemplo aqui de doença, se você tem hérnia de disco, entendeu? Se você tem isso, ou doença tal e tudo, você tem direito ao desconto. Não é bem assim, entendeu? Existe a questão da incapacitância, né? Assim, eu, por exemplo, você já me disse uma vez que o fato de eu ter tido esse problema com o meu braço, mas meu braço está resolvido. Eu não tenho necessidade de ter uma adaptação veicular ou um veículo automático, né? Não é uma coisa que eu estou precisando. Mas aí o cidadão ele vai num médico, o médico dá um relatório gigante dizendo que fez a cirurgia dele, né? E ele chega para você dizendo, eu tenho um relatório médico que me dá esse direito. Como é a sua reação? Como é que o Detran reage com relação a isso? Então, vamos lá. Continuando. Por que ler a lei? A lei ela deixa bem claro que o que dá direito à isenção é a deficiência física, não é a doença, né? Então, na lei está elencado os tipos de deficiência física. Monoplegia, monoparesia, paraparesia, paraplegia e tudo. Então, essa condição de deficiente tem que ser constatada perante a Junta Médica do Detran. Quando isso é constatado e há necessidade de adaptação do veículo,
entendeu? Essa restrição é imposta na carteira. A partir daí, a pessoa pode, né, pleitear o seu desconto ou não. Então, uma confusão muito grande de que até mesmo alguns colegas que acham que a pessoa, por ter doença X ou Y, tem direito. Não é doença, é a condição de deficiência. E, ultimamente, isso vem sendo mais ainda criterioso. Por que essa avaliação? Por quê? Porque essa doença, ou melhor, essa deficiência, ela tem que ser de grau moderado a grave, com influência na direção veicular. Entendeu? Sim. Ou seja, você pode ter uma doença, ou melhor, pode ter uma deficiência leve, que não influencia na sua capacidade de dirigir, não havendo necessidade de adaptar o veículo para que você possa dirigir. Então, por que eu vou ter que lhe adaptar? É por isso que tem uma junta médica para analisar Exatamente. essa situação, né? Essa junta obrigatoriamente tem que ser formada por ortopedistas ou alguma coisa assim? Ou, se houver necessidade, você pode pedir um parecer extra-junta? Não, é o seguinte, Sidney, boa pergunta. A junta, ela é feita, a junta médica especial, ela é feita por 3 médicos especialistas em medicina do tráfego. Certo? Tem que ser especialista em medicina do tráfego. Havendo necessidade de uma junta de recurso, é possível, não é necessário, mas é possível que você convoque um especialista da área. Certo. Entendeu? Aí, no caso, geralmente é um ortopedista ou então um neurologista. A maioria dos casos são esses aí que são necessários. Então, só pegando um gancho que você está dizendo, o cara que chega no Detran dizendo assim, eu tenho um laudo de um ortopedista dizendo que eu tenho uma deficiência. Aí eu lhe pergunto, Sidney, o ortopedista fez um laudo dizendo que existia essa incapacidade. Um amigo meu me perguntou isso e eu respondi. É antiético o médico que ignora o laudo do primeiro médico para dizer a opinião dele no laudo do Detran? Não, isso não é antiético, desde que ele, como ele falou, tem que ser, para emitir o laudo ou o título lá do PCD, que dá o direito, ele tem que passar por um médico do tráfego. Então, esse sim é que é o responsável e o colaborador que tem autonomia de determinar isso ou não. Perfeito. Então, assim, só para Acontece deixar isso nas perícias. Só para deixar isso As esclarecido. perícias do INSS, tem muita gente que chega e diz assim, eu recomendo que você se aposente por isso. Aí vai para a perícia. Lá na perícia, é o perito que tem autonomia para determinar condição A ou B. Inapto ou apto, pois é só aquela. Rubens, lá do escritório, um abraço, Rubens. Ele estava me perguntando isso. Eu disse, não. Eu disse a ele, na verdade, cada médico pode ter a sua opinião médica, mas o que valida a condição dele perante o Detran é o médico do tráfego. E não precisa ser ortopedista para ter autoridade, né, de refutar um laudo que vem de um outro colega, né? Então, isso é muito importante, porque você já teve, né, questionamentos desse tipo. Lá no CRM você já deve ter visto sindicâncias nesse sentido. Então, quando um usuário ou um médico que se sentir ofendido com, né, a refutação do seu parecer, ele achar que, não, eu tenho que ter o meu primeiro laudo considerado e eu vou discutir isso no CRM, não vai dar certo, ele não vai ter isso concedido. Isso acontece muito, né? O primeiro médico, ele até diz que o paciente tem uma deficiência aqui, acolá. Só que aquela deficiência, mediante o médico do tráfego, não lhe dá condição de não dirigir carro manual ou aquilo. Então, quer dizer, esses pormenores que existem, essa especialidade. Essa parte é muito engraçada, né? Eu vou só voltar aqui para não deixar de esquecer. Eu trouxe um dado aqui do Congresso de 2019, o último Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego. A procura de veículos PCD e a venda, ela cresceu de 2% no estado de São Paulo para 9% nos últimos 10 anos. Né? Então, realmente, há um aumento bem grande, né? Tanto na procura quanto na venda. Vamos lá. Avaliação do condutor, né? Para saber se há necessidade de adaptar o veículo ou não. O médico, muitas vezes acontece e muitas vezes não acontece. O usuário chega com o laudo do médico assistente dele. A gente lê o laudo, a gente avalia a informação que o colega manda para a gente, mas, por obrigação, nós temos que examinar e relacionar com a capacidade de direção veicular. Quem faz isso, como o Sidney diz, isso aí é função do médico de tráfego. Então, vamos dizer aqui, eu não vou nem colocar como um erro comum, mas vou colocar aqui como é que diz, uma situação que é muito comum.
o usuário chega lá com um problema na perna direita. A perna direita é usada para acelerar e frear, né? Você acelera e freia. E o laudo do médico assistente coloca, sugira o carro automático. Pois é. Para você pisar na embreagem, você usa a perna esquerda. Então, a gente vê. Ele tem um problema na perna direita? Tem. A sugestão do colega é compatível com a deficiência? Não. Entendeu? Então, essa função de fazer o exame, que é a AFM, Exame de Aptidão Física e Mental, e a partir daí avaliar a capacidade de condução do usuário, né? E impor ou não as restrições necessárias, ela é exclusiva do método de tráfego. Mas a questão do carro automático, eu acho que foi até uma falta de conhecimento do médico, né? Porque nesse caso aí, me corrija se eu estiver errado, você pode fazer uma adaptação, né? Você troca o acelerador para o pedal esquerdo, faz um carro automático com adaptação. Seria assim? Lá vem a brecha da lei. Amigo, tem que ter, amigo. Não tem jeito. A gente tem que sempre achar os caminhos. Aceite, rapaz. O advogado é o que acha o caminho das pedras e depois tira as pedras do caminho. Já dizia o professor Diógenes da Cunha Lima. Diz ainda, né? Um abraço, professor Diógenes. Agora eu vou perguntar, e aí ele vai pisar a embreagem com qual pé? Com o direito, Pois que estava com defeito? Não, sempre seria automático. O carro automático, ele vai lá, bota o adaptador, eu já vi isso. Ele bota o adaptador e usa só a perna esquerda. As restrições, isso é até um questionamento engraçado, né? Porque é o seguinte, muitas vezes o usuário chega lá e diz assim, eu quero que você coloque o veículo para mim assim. Entendi. Eu quero isso, eu quero aquilo. Sim. E deixar bem claro que, tipo, não é o médico de tráfego que quer. Tipo, eu não posso olhar para você, Renato, e dizer assim, eu quero botar um carro para Renato assim, eu vou botar um carro para Sidney assim. Importante esclarecer isso. Toda restrição que é imposta quando você constata a deficiência, ela já está determinada. Entendeu? A gente tem tabela, tem estudo, tem livros da Abramet. A Abramet é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, entendeu? Que já diz, se o problema é no membro inferior direito, a adaptação é essa. Membro inferior esquerdo, é essa. É todo o lado direito ou é todo o lado esquerdo. São essas as adaptações. Né? A gente só não tem consenso nos casos de tetraplegia. Então, esses casos de tetraplegia, que são casos raramente em que a pessoa é considerada apta, né? Esse não há consenso. Por quê? Porque, primeiro, é muito difícil de se adaptar, né? E outro, não há consenso porque, tipo, além da grande dificuldade, é uma coisa que tem que ser testada realmente pontualmente. Quando eu digo isso testada, não é apenas o cara chegou no consultório de medicina de tráfego e a gente avaliar. A gente vai para a pista com o usuário, a gente entra no carro, a gente faz exame, faz o teste. Isso deu certo, isso não deu, para que possa desenvolver uma condição segura de colocar essa pessoa no trânsito. Eu tenho uma dúvida. Né? Só para o nosso ouvinte entender, tetraplegia que ele fala não é total, né? No caso seria tetraparesia, né? Então, e tudo. Mas entendeu? Mas vou dizer, Renato, realmente a gente vai colocar aqui realmente como tetraplegia até discutível aí, uma tetraparesia. Por exemplo, a gente tem alguns casos aqui no Rio Grande do Norte, daquelas antigas sequelas de pessoas que as mães usaram talidomida, que nasceram sem os membros, né? Sim. Mas tem os cotos, tem Entendi. um pedacinho de, como é que se diz? Do braço, da perna e tudo, né? E a gente tem alguns casos aqui que a gente conseguiu adaptar. Entendeu? Mas não tem um PCD também. Eu conheço um tipo de modalidade que dá direito para a pessoa comprar o carro com desconto, mas aquela pessoa não precisa dirigir. Então, parece que não vai na carteira de motorista dela, ela pode comprar o carro, o documento é no nome dela, mas pode ser outra pessoa dirigindo. Eu peguei um caso desse ontem. Um pai ele de uma faz criança... essa carinha assim de... Peraí, tenha calma. Tenha calma. Eu peguei vou responder. Eu peguei um caso desse ontem. Um pai me procurou, que a gente tem uma ação para um filho dele que tem espectro autista, e ele comprou um carro no nome do filho. O filho teve o desconto, mas era uma criança. Então, ele não vai dirigir. Ele comprou porque a criança tem uma deficiência. A criança precisa... Autismo tem que demonstrar... é considerado deficiência pela lei, entendeu? Mas ele precisa demonstrar também que o filho tem necessidade de ir e vir. Exatamente. Para consultas, para exames, para tratamentos, para fisioterapia, isso, aquilo, outro. E também no idoso. Acontece muito mais com o idoso, eu acho. Não tenho certeza se é a estatística ele que vai me dizer. Tá. Mas de que o idoso tem
não quer nem dirigir, ou não pode, mas tem o direito, porque teve uma hérnia, teve um AVC, enfim, alguma coisa assim que deu. E quem vai dirigir é outra pessoa. E quem vai dirigir é outra pessoa. Pode sim. Eu acho que nesse sentido eu quero que você esclareça aí esse tipo de perspectiva. Ou se, nesse caso, não é ele que vai dirigir, se o carro pode ser manual mesmo, ou enfim, se tem alguma nuance nesse sentido. Vamos lá. Excelente pergunta aí de vocês. Qual a função da junta médica? Da junta médica do Detran? Avaliar a capacidade de dirigir. Pessoas que não vão dirigir, elas estão consideradas, são inaptas para a direção, por algum motivo. O Renato deu um exemplo aqui. O menor deficiente, que entra aí também até alguns casos de autismo, né? E tudo. Se um menor autista ou um menor deficiente, o pai vai comprar o carro, esse desconto ele deve ser pleiteado diretamente com os órgãos fiscais, Receita Federal e tributação. Exato. Até porque uma criança, mesmo que ela não seja deficiente, pelo artigo da 140 da condução veicular, ele não é penalmente imputável, ele não pode dirigir. Então, ele não é passível da nossa avaliação. Ele tá Mas fora. você não é do Detran, você consegue, rapaz. É só a pessoa procurar o Dr. Clóvis que ele consegue. Eu consigo, mas não brincadeira, é brincadeira. É justamente isso que a gente tá fazendo. Porque as pessoas pensam que o médico vai conseguir. E não é isso. É aí que tem o enxame de despachante. Né? Aí é que outra situação, né? Metendo mundos e fundos. Pois é, outra situação. Essa já acaba sendo um pouco mais comum, que é o que a gente chama de inapto ex officio. É o quê? É aquele cara que ele já vai entrar inapto. Então, vou dar um exemplo. Digamos que um senhor de 70 anos, ele dirigia, era normal, e teve um AVC e ficou cego. Totalmente cego. Cego total. Ele não vai passar no exame médico para dirigir, né? Então, ele está inapto, né? Nesse caso, ele pode pleitear o desconto junto aos órgãos fiscais, diretamente no órgão fiscal, e não vejo a necessidade dessa pessoa ir à junta médica do Detran. Por quê? Porque ele já está inapto, entendeu? E aí ele poderá conseguir a isenção de imposto credenciando ou cadastrando, no caso cadastrando um motorista para dirigir para ele. Pronto. Né? É isso que entendeu? Isso aí é tudo. Inclusive, a gente teve algumas reuniões com o secretário de Tributação estadual e a gente criou, caso haja necessidade dessa avaliação, entendeu? E for o que a gente constate que realmente nem precisa aquela pessoa ir para a junta, que essa pessoa já possa receber o inapto diretamente no atendimento inicial. Entendeu? Ou seja, chegou lá, o primeiro médico que atende. Por que eu vou ressaltar aqui? Vou até explicar. O acesso à junta médica ele é feito assim. Primeiramente, a pessoa se inscreve, como se fosse renovar a carteira ou tirar a carteira de habilitação, e vai passar com o médico no exame. Quando chegar lá, esse médico vai constatar se há necessidade de encaminhar para a junta médica. Caso isso seja constatado, ele pega e encaminha para a junta médica. Se não for, ele resolve lá o exame e já emite a CNH ou a autorização para ir para a autoescola no atendimento inicial. Ou seja, há necessidade, digamos, chega um senhor lá que é cego, não enxerga, caso sem possibilidade de correção, não há necessidade de que esse usuário se desloque à junta médica, faça um agendamento, pague uma taxa. Ele já pode pegar e dar um inapto, fica registrado no sistema do Detran um motivo e a partir daí ele pode pegar e pleitear os descontos. Ótimo, porque isso aí a gente sabe que são processos sempre muito morosos, muito demorados e tudo que acontecia. E se a incapacidade for temporária? Boa pergunta. Se a incapacidade for temporária, cabe ao médico do atendimento inicial ou quem avaliar, se for o caso da junta médica, em média, o seu tempo para que aquilo seja corrigido, né? E a partir daí a pessoa fica, como é que diz? Pode retornar e ser avaliado novamente. Mas digamos esse tempo é subjetivo ou é assim, já tem 30, 60, 90 ou 120 dias para marcar? Tem uma tabela? Esse tempo, ele depende do caso. Vou lhe dar um exemplo. Então é subjetivo. Você diz assim, eu acho que você com 2 meses resolve. Aí você coloca... Vou lhe dar o exemplo mais comum. O usuário chegou e não enxergou. Foi fazer lá, fez o exame de aptidão física e mental e ficou por acuidade visual. Acuidade visual baixa. Com a orientação do médico. Seu fulano, o senhor precisa procurar um oftalmologista, entendeu? Corrigir essa visão. Muitas vezes o cara passou no atendimento de manhã, vai para o oftalmologista à tarde, recebeu o óculos no outro dia, retorna enxergando. Tempo de inaptidão nesses casos? Geralmente eu coloco um dia, entendeu? No outro dia ele pode retornar com o óculos e está enxergando, entendeu?
Caso que aí complica um pouco mais. O cara chegou lá e está com uma perna fraturada. Está lá com gesso. Amigo, você vai ficar com gesso quanto tempo? Vou ficar 20 dias com gesso. Então tá bom. Depois tem físio. Entendeu tudo? Então tá bom, Isso. vou botar aqui 40 dias. Isso, Quando você tiver liberado pelo seu ortopedista, volte com um atestado do ortopedista dizendo que você está liberado para a condução. E o paciente que teve uma fratura de fêmur e vai ficar 6 meses para se reabilitar ou mais, e ele quer ter o carro com desconto. É possível isso? Acredito que não, mas quem está mais autorizado para responder esse questionamento aí é o pessoal dos órgãos fiscais, da tributação e da Receita Federal. Ele Por tem quê? que ter ficado com déficit depois. Pois é, depois por quê? da consolidação. Isso não é para ser examinado agora. Só Exato. depois. Há um campo que a gente preenche no laudo da junta médica que ele pergunta sobre o tempo da deficiência, se aquela deficiência é permanente ou é temporária, né? Então, acredito que isso tem alguma influência no deferimento ou no indeferimento desse processo de isenção fiscal. Como não é função da junta, a função da gente é apenas avaliar a capacidade de direção e a necessidade de restringir ou não, de colocar essas restrições, eu vou ficar devendo essa resposta. Mas também ia ficar muito exagerado. Qualquer fratura ou problema temporário que você tenha, uma cirurgia, você aproveitar aquele momento para poder pedir Exato. PCD, aí ia ser totalmente insano. Mas acredito que realmente que não. Porque, você está em um processo de reabilitação. Né? Você sofreu um trauma, foi operado. Quem opera para ficar bom. Agora, se depois disso a consolidação foi mal feita, ficar algum déficit, ficar um encurtamento, Isso. alguma coisa, aí você vai passar pela junta e evidenciar tudo isso. É importante, sim. Deixa eu pegar aqui uma carona num negócio que você pegou e falou, que é muito, como é que diz? É uma situação bastante constante. Encurtamento de membros. Isso. Né? Encurtamento de membros. A gente já está batido que um encurtamento maior do que 2 centímetros, principalmente de membros inferiores, né? Ele leva à necessidade de adaptação veicular. Né? Maior que 2? Maior que 2. Não, fique claro aí para o nosso ouvinte. Maior que 2 centímetros já tem esse benefício de procurar a junta. Você pode pleitear, né? E a junta médica e ser avaliado para ver se constata uma deficiência. Mas é um exame muito fácil que você faz, a escanometria de membros inferiores, para medir os membros, ver se você tem realmente essa simetria. E, a partir daí, você pode realmente pegar e pleitear. Na própria junta médica lá da medicina do tráfego, você já consegue fazer isso ou precisa de vir Não, com um laudo? Isso é um exame, né? Laboratorial, um exame complementar. Ah, tá certo. E aí o ideal é que o usuário já venha com isso daí. Tá certo. Para quem chega lá e a gente não tenha que pedir, senão acaba demorando um pouco mais. Você falou uma coisa aí que eu trabalhei no Detran há muito tempo e aconteciam casos engraçados. Que o paciente chegava lá, não conseguia ler ali aquelas letrinhas. O cara não conseguia. Teve casos de todo tipo. Teve casos que o cara disse, então não vou fazer mais essa carteira, não. Prejudicado vai ser você, não vai ser ninguém aqui. E outro que dizia, tá bom, eu vou resolver. Aí vai resolver, ia lá fora, tinha uma banquinha, o cara vendendo óculos com grau 2, 5, 3, 4, o cara voltava e disse, fazer o quê? Então, acontecia muita coisa engraçada, pai, antigamente. Isso. Acontece. Lá tem muita situação lá que realmente dá para escrever um livro ou mais. Eu acho que esse é um tema que muita gente vai ter dúvida. Eu digo isso porque como eu tive esse acidente, eu tive essa recuperação, eu já escutei pessoas que chegaram para mim e disseram assim, Renato, você tem que pedir, porque você tem direito. E é uma coisa que muita gente quer, né? Ter esse direito reconhecido. Então, se você tiver mais alguma dúvida que você quer que seja esclarecida, você pode deixar nos seus comentários. Se a gente tiver um número muito grande de dúvidas, a gente chama o Clóvis de novo aqui para a gente falar sobre esses assuntos. Né? A Clóvis é uma pessoa muito amigo nosso, acessível também, demais. que tem nesse sentido de informações, de perícias e outras INSS. Ele é muito inteligente nesse Eu vejo isso, eu vejo uma necessidade muito grande que as pessoas estão tendo com relação a esse direito, estão buscando por esse direito. Soube até que vai ter uma concessionária agora que vai vender só carro para pessoas com deficiência, né? Então, uma concessionária exclusiva para isso. Então, assim, é um mercado que a gente está vendo que está crescendo e há um interesse. Então, se você tiver alguma dúvida, de novo, fique à vontade para deixar. É isso, amigo. E o que você
Tem, assim, que tem alguma consideração final, alguma informação? Que Não, você queira eu acho que dizer? assim, o principal realmente de quem vai pleitear algum desconto, né? É primeiro você mesmo ter a sua consciência de que você tem necessidade daquilo, né? Perfeito. Entendeu? Então, tipo, não adianta eu querer um desconto se eu não tenho necessidade, né? Entendeu? Isso aí realmente é mais importante. É a E condição outro, essencial. né? A E primeira. outro é você pegar e Leia leia a lei. realmente o que está na lei. Não acredite em folheto de publicidade, entendeu? Não acredite que fulano disse, meu vizinho falou, meu amigo isso, aquilo. Palavra entendeu? de despachante. Palavra de despachante. Inclusive, recomendo que leiam o contrato de algumas empresas despachantes aí, né? Porque é uma causa de muita divergência, porque as pessoas às vezes vão passar na junta médica e dizem, eu passei em empresa tal, ele disse que eu tenho direito. Entendeu? E ele fala com toda a certeza do mundo, né? Não, e muitas vezes o usuário já fez uma despesa, já pagou um Isso. contrato para a empresa tal fazer, digamos, Consulta fazer todo o trâmite fiscal para eles, né? E quando ele chega lá e não é constatada, entendeu? Aí vem aquela confusão. Eu acho que esse é o maior problema, né? Entendeu? Então, assim, o que realmente eu recomendo primeiro, tenha consciência se realmente aquilo é necessário para você, entendeu? Você só consegue dirigir com aquilo, com aquela condição, se a condição que você tem é uma condição deficiente, entendeu? Por quê? Porque doença é diferente de deficiência. O exemplo mais comum que a gente tem, vou colocar aqui, é a hernia de disco, entendeu? Se a gente for fazer ressonância de todo mundo, da população adulta, talvez 70%, 80% vá ter algo alterado nessa ressonância. Perfeito. A partir daí, eu posso dizer que 70% é deficiente, né? Então, o conceito de deficiência é aquele conceito que coloca você em desigualdade para realizar tal atividade perante aos outros, Certo, né? certo. Então, ou seja, para a direção veicular, né? Isso me deixa em desvantagem, eu não consigo, entendeu? Vou dar um exemplo. Um problema no tornozelo direito, que é usado para acelerar e frear. Então, por exemplo, se eu consigo acelerar e frear com o meu membro inferior direito, entendeu? Ok. Se eu tive um problema, uma fratura aí, digamos, o meu tornozelo ele ficou fixo, ele não mexe mais. E para eu poder acelerar e frear, eu vou ter que fazer um movimento de quadril, entendeu? O tempo-resposta é maior, né? Então, há realmente uma diferença, né? Outro, que é muito comum... O tempo-resposta que ele diz, minha gente, é o tempo-resposta de você acelerar e frear quando houver necessidade. Exatamente. Vai impor risco ao pessoal a pessoa que tem lesão do trânsito. nervo da coluna e fica com o pé caído, né? E isso vai regenerando também. Exatamente. E outra coisa, realmente, é se colocar na condição de condutor de veículo. Sim. Por quê? Porque é muito comum o usuário chegar lá para a gente, para ser avaliado, e a gente pergunta... Senhor Sidney, bom dia. Qual é a sua dificuldade para dirigir? Aí ele pega e vai responder para a gente. Eu tenho dificuldade para entrar e sair no carro. Quando eu caminho, dói. Quando eu ando, dói. Então, assim, a avaliação ela é feita para avaliar a capacidade de direção. Sentado, prestando atenção, segurando o volante, né? Exatamente. Né? A avaliação é feita com esse parâmetro. Exatamente. É desse jeito aí. E outra coisa, não sei se é no PCD ou é outro assunto para a gente falar. A isenção, quando se dá por doenças, é outro capítulo? Por exemplo, a pessoa teve câncer de mama, câncer de tireoide, ou tem um carcinoma qualquer. Mesmo tendo sido tratado, a pessoa está lá naquele capítulo de que tem um desconto. É outra coisa? É outra coisa. Porque o PCD é só pessoa com deficiência. Exatamente. A parte mais comum que a gente tem em relação Isso é a isenção de imposto, se eu não me engano. A parte mais comum que a gente tem realmente em relação a doenças são, no caso, doenças que levam a deficiências, né? Ou melhor, que podem levar a deficiência. Um caso que é muito comum e, como é que diz, ultimamente vem ficando bastante polêmico, que é a parte de mastectomia, né? Então, assim, câncer de mama, a pessoa faz mastectomia, em alguns casos faz o esvaziamento axilar, ou seja, tira os linfonodos, né? E isso pode cursar com linfedema. O que é linfedema? É uma condição em que a drenagem linfática dos membros superiores ela é prejudicada e o membro superior fica inchado, fica demasiado, fica pesado, a pessoa perde força, entendeu? Então, o que acontece? Em casos de linfedema, há necessidade de adaptação veicular, né?
Isso é um entendimento recente, então muita gente que apenas tinha feito uma mastectomia, apenas tinha feito, como é que diz, uma mastectomia com esvaziamento axilar, mesmo sem ter presença de linfedema, tinham, entendeu, constatado a deficiência, ou por déficit de força e tudo. Isso é uma condição que muitas vezes o próprio organismo ele tenta se adaptar. Vamos contextualizar isso. A mulher passou por uma mastectomia com esvaziamento axilar. Um ano depois, já está tudo cicatrizado, ela vai lá, a gente testa a força dela e a movimentação está perfeita, mas a força está diminuída. Há necessidade de adaptar o veículo. Vamos lá, adaptando. 5 anos depois, ela retorna para a gente avaliar. Sim, tem essa periodicidade. Sim, é o período do... Como é que diz? É o período da renovação da CNH, né? Certo. Então, 5 anos depois, ela retorna. A gente vê que ela não tem atrofia em relação ao outro membro superior, ou seja, estão simétricos, não tem linfedema, está bem, graças a Deus, né? E a necessidade de dirigir um veículo adaptado não existe mais. Então, isso daí acaba saindo. Pronto, aí ela perde aquele direito de adquirir, de ser capitulada como pessoa com deficiência para adquirir veículo com PCD. Exatamente, porque assim, o que acontece? Não vai mais haver a necessidade obrigatória de restringir, vamos colocar, se na CNH em que ela foi considerada, em que foi avaliada e considerada a necessidade de restringir, foi colocado, digamos, uma restrição F, que é dirigir obrigatoriamente um carro que tem uma direção hidráulica, e agora a gente constata que a força está normal, movimentação normal, não há linfedema, e é um veículo comum, entendeu? Então, ou seja, a partir daí, o entendimento é que não há necessidade de mais de isenção fiscal. Quem responde, lógico, sempre a respeito disso são os órgãos fiscais. Mas acredito que não havendo mais essa necessidade, o desconto talvez não venha. É só fazer uma complementação do que a gente estava falando agora, que eu falei que um pai de uma criança com autismo me procurou, porque a pessoa, na hora de pedir o desconto, né, é muito bom, e ela, eu vou atrás, eu quero. Ele está me procurando, não é por isso não, ele já tinha o desconto. É por causa do problema que ele tem agora para vender o carro. Ele quer vender o carro do filho dele que tem autismo. Para ele vender o carro, ele precisa de uma autorização judicial. Peraí, o carro ele está com adaptações? Não, o carro é normal. Está no nome do filho dele. Não, mas parece que tem um prazo. Depois de 2 anos, 3 anos, uma coisa assim, já pode ser vendido. Não, ele não pode, não. Ele precisa de autorização judicial. O carro está no nome do filho, não é no nome dele. Entendeu? Ele botou o carro no nome do filho. O filho ainda é menor? É menor. É. Sim. Então ele precisa de uma autorização. Aí ele disse, se eu soubesse que era assim, e ele tem uma boa condição econômica, ele falou, não, eu prefiro comprar meu carro pela PJ, acima do limite lá do desconto, né? Do valor, bem acima, ele vai comprar outro carro com desconto de PJ, mas ele vai precisar judicializar para conseguir vender o carro do filho dele. E a gente vai fazer esse pedido judicial. Aí tudo bem, aí acho então, que aí assim, entra o... É só para mostrar que também, às vezes, você vai buscar por um direito desse e você pode ter também uma dificuldade depois não está previsto, né? Em relação a mas isso. a dificuldade aí é só porque o filho é menor e não era para ter carro no nome dele? É porque é menor, o patrimônio é do filho e o filho tem autismo, então para ele conseguir vender o carro, ele de novo tem que ter autorização judicial para isso. Mas ele não é tutor do filho, não tem responsabilidade, ele não pode transferir? Não, ele não pode, ele precisa ter autorização judicial. Muito bem, você trabalha para o doutor Renato do Maranhão. Pois é, então mais uma vez, acho que encerramos pessoal, bem. Esse capítulo que a gente fez com ele aqui foi só sobre medicina do tráfego, mas a gente vai fazer outro só sobre perícia médica. Vamos. Viu? Porque Clóvis é perito médico e ele trabalha com a parte de defesa médica e a gente vai trazer Clóvis de novo para fazer um esclarecimento para o médico. Então, se você tiver dúvida sobre isso, já pode deixar aqui já, né? Qualquer dúvida que você tiver sobre defesa de erro médico, de acusação de erro médico, como é que funciona a perícia médica nesse sentido. Se você for advogado também, quiser saber mais sobre isso, deixe logo o seu comentário, porque a gente ainda vai gravar um com ele para falar só sobre isso. Eu vou dar um spoiler aqui, viu, Renato? Esse ano a gente vai entrar com ao vivo. Então a gente vai entrar com que você vai poder até fazer sua pergunta e tirar sua dúvida no momento que a gente estiver aqui na entrevista, na conversa. Bacana. Perfeito. Né? Bacana. Lovão, muito obrigado, viu, meu amigo? Nada, meu amigo. Eu que agradeço aí. Obrigado mesmo. Ótimo. Obrigado, foi muito excelente. Esclarecedora. Muito bom. Né? E mais uma vez a gente deixa aberto aí para os comentários para tirar as dúvidas.
E muito obrigado por ter vindo. Será Nada. sempre bem-vindo. Pode encaminhar as dúvidas aí que a gente tenta ajudar, com certeza. Ok. Valeu, pessoal. Ó, mais uma vez agradecer Obrigado. ao nosso apoiador Alexander Flame, o laboratório. Tem 2 unidades, uma em Lagoa Nova e uma ali no Tirol. E, mais uma vez, fiquem conosco nos próximos episódios. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom.